Vamos agora a um estudo realizado pelo Sintesis sobre a eutanásia. Quais é que são as conclusões, Ana? Este estudo revela que cerca de 60% dos médicos são a favor da legalização da morte assistida em Portugal. No entanto, segundo Miguel Ricot, um dos investigadores envolvidos neste estudo, a opinião dos médicos é fortemente influenciada pelos cenários concretos que lhes são apresentados. Para a recolha destes dados foram ouvidos 251 profissionais de 6 hospitais e de 15 centros de saúde da região norte do país. Nós tínhamos a percepção, e que se confirma, de que as pessoas são mais favoráveis à eutanásia quando se lhes apresentam casos concretos do que quando temos dimensões genéricas, ou seja, se nós formos ter uma legislação sobre a eutanásia, vamos ter uma lei. E tendo uma lei, a lei vai abordar dimensões genéricas, nunca casos particulares. E as pessoas tendem a aceitar mais a eutanásia quando lhes falamos num caso particular, com o qual se identificam, e daqueles casos dramáticos, do que quando são estes casos genéricos. E, portanto, nós fomos tentar perceber se isso se verificava. Ainda assim, aquilo que tivemos foi uma percentagem elevada de médicos que afirmaram ser favoráveis à eutanásia, mas que de alguma maneira temos que também relativizar um pouco, no sentido em que a nossa amostra acabou por ser uma amostra constituída por médicos mais jovens e claramente, já temos essa ideia e já há outros estudos nesse sentido que mostram que as pessoas mais jovens são mais favoráveis à eutanásia do que as pessoas com mais idade, um bocadinho também em função daquilo que é a evolução que temos feito em termos de sociedade em relação à questão da eutanásia ou da morte antecipada, como eu gosto de lhe chamar. A maior parte da população portuguesa é católica, como sabe, e portanto os médicos também, e nesse sentido os católicos claramente são mais contrários à eutanásia do que os não católicos, o que é algo que de alguma forma me preocupa, porque eu acho que podia haver uma relação, e deveria haver uma relação entre a objeção de consciência e a crença religiosa, mas não tanto aquilo que é a posição sobre o melhor interesse do doente. Não é? No sentido em que as nossas crenças não devem influenciar aquilo que é a nossa forma de trabalhar. Ficou surpreendido com alguns dos dados que foram recolhidos, nomeadamente sobre a eutanásia voluntária e involuntária. Por exemplo, quando a eutanásia ocorre a pedido da família, não é? Isto é por terceiros, o procedimento é tido em conta como inaceitável por parte destes profissionais de saúde. Porquê? Mais do que surpreendido, até fiquei satisfeito com uma dimensão que eu acho que foi a mais importante que este estudo trouxe. Foi verificar uma coisa que, volto a dizer, não me surpreende, mas me apraz muito registrar, que é a questão do sofrimento. Os médicos valorizam mais o sofrimento do doente na aceitação da eutanásia do que o respeito pela autonomia. Se reparar, existe uma dicotomização muito grande na discussão da eutanásia. É um tema muito difícil de se discutir, porque existem dois polos. Aqueles que dizem, não, temos que respeitar a autonomia, a vontade do doente, não lhe podemos impor, portanto, se ele quer, temos que aceitar. E outros que dizem, não, a vida é um valor indisponível e, portanto, não podemos de maneira nenhuma aceitar matar um doente. Ora, eu sou professor de bioética aqui, ainda por cima, na faculdade, e desde sempre aprendi e, portanto, ensino que os médicos têm vários princípios e todos eles têm o mesmo valor e devem se orientar. E dentro desses princípios, como é evidente, está o respeito pela autonomia e está a beneficência do doente. Não é? Ou seja, nós temos que preocupar em respeitar a autonomia porque isso é a melhor maneira, na maior parte das vezes, de conseguir fazer o melhor bem possível ao doente. Então o que acontece é que, evidentemente, não podemos dicotomizar posições. E o que nós temos que tentar perceber é se aquilo que é o respeito pela autonomia do doente é aquilo que vai, de facto, resultar naquilo que é o seu melhor interesse. E esta é uma das grandes dificuldades da discussão. De facto, neste estudo, os médicos mostraram que valorizam mais ainda o sofrimento do que o respeito pela autonomia. Ou seja, a autonomia é fundamental. Nenhum médico aceita, ou muitos poucos aceitam, situações de eutanásia que não sejam decididas pelo próprio doente. E, portanto, quando é a família, ou quando falamos de pessoas incompetentes como as crianças, não é? Aí a maior parte dos médicos desta amostra não o aceitam. Agora, quando são situações onde o doente, de facto, assim o deseja, mas existem situações de sofrimento em curso, há um sofrimento que nós denominamos de insuportável para o doente, então aí é onde está a grande parte dos médicos que aceitam a eutanásia. Já em situações, curiosamente, onde há uma doença terminal,
incurável, mas que o doente mantenha uma boa qualidade de vida, nesta amostra a maioria dos médicos não aceita a eutanásia nessas circunstâncias, o que mostra que a autonomia por si só não é motivo suficiente para a decisão da eutanásia por parte dos médicos, o que eu acho que é importante para ajustar, uma vez que foge à tal dicotomização social que temos vivido.